Vocês hoje, tá? Nessa aula de hoje, a gente vai tratar de uma obra-prima da arquitetura de Mies van der Rohe, que é a Casa Faz no Ovo, certo? Essa casa é uma das principais obras do estilo internacional, tá? Que a gente viu que é quando a modernidade chega na América do Norte, e as adaptações que essa arquitetura moderna, né, sofreu na América do Norte, tá certo? Ela é um clássico da arquitetura como um todo, e todos os arquitetos, né, que trabalham um projeto, têm essa casa como referência, tá certo? Pode passar. A casa, né, ela é altamente limpa, clássica, equilibrada e, de certa forma, ela introduz, né, o minimalismo, a limpeza, tá? E, na prática, ela coloca aquele discurso do Mies, que menos é mais, de uma forma brilhante, como a gente vai ver, tá certo? Pode passar. Para essa aula de hoje, eu coletei material nesse trabalho desenvolvido na Universidade de La Salle, certo? Do Juan Carlos Garcia e do Diego Urenha, que redesenharam a casa toda, fizeram 3D, fizeram todo um estudo. Então, assim, a atualização, eu peguei muita informação no trabalho desses dois rapazes, certo? E também em sites, o ArcDaily, enfim, é uma coleta grande, mas a maior parte dos redesenhos foram deles dois. Pode passar. Então, nesse trabalho, esses autores, em cima do material coletado em arquivos, certo? Porque o arquivo da obra do Mies está todo guardado, né? Foi todo doado para uma fundação, se eu não me engano é Gallard, alguma coisa assim, certo? E que lá contém todos os desenhos, todos os projetos do Mies van der Rohe. Gente do mundo inteiro que está fazendo doutorado, ou no Brasil, ou no exterior. Lá, muitos colegas meus de Barcelona foram a esse arquivo, entraram em contato, porque eles têm arquivos de cada obra, obra por obra. Então, através dessas fundações que hoje existem, como outra fundação que a gente pode citar aqui, que é a Casa da Arquitetura do Porto, que vocês ouviram falar, que comprou, comprou não, recebeu há pouco tempo atrás, há um mês atrás, toda a documentação do Paulo Mendes da Rocha. Tem muitas fundações, certo, pelo mundo, que adquirem esses acervos documentais, que é toda a obra de um arquiteto, com seus projetos em papel vegetal, os projetos antigos, mais antigos, não contemporâneos, que já são digitais, mas esses grandes acervos que têm problema de conservação. Isso é importante porque, através desse acervo, a gente pode ter acesso ao material de projeto, redesenhar e entender todo o processo. Legal, porque além da ferramenta de redesenho do AutoCAD, hoje a gente também está trabalhando para a documentação com as plataformas, né, e com a plataforma BIM, certo? Que trabalha integrado o projeto de arquitetura e os projetos complementares de engenharia. E isso, você tem uma interface com estrutura, com instalações, com detalhes de preservação. Quer dizer, você pode criar um diálogo com vários objetivos que você almeja através do redesenho desse material,
certo? Por isso que é importante a gente ter acesso a esses documentos, tá certo? No caso, essa casa Faz no Ovo, ela já foi bastante estudada. Se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar muita coisa. Mas hoje a gente vai saber o porquê que ela é tão importante. Qual a importância dessa obra? Por que ela se tornou uma referência? A gente já estudou aqui outra casa clássica, que foi a casa da Vila Savoy, né, do Le Corbusier. E a casa Faz no Ovo é o segundo clássico da arquitetura moderna, certo? A arquitetura, de uma forma geral, a modernidade, ela tem casas ícones. Inclusive, tem livros só sobre isso, certo? E, geralmente, cada mestre da arquitetura, cada arquiteto, tinha a sua obra-prima, a sua obra clássica, né? E, principalmente, residencial, viu? Eu vou dizer para vocês. A gente vê, por exemplo, o Frank Lloyd Wright, que vai acabar sendo estudado, a Casa das Cascatas é famosérrima, né? A Casa Kaufmann do Neutra e tantas outras, tá? Então, nessa casa Faz no Ovo, tá? Vocês estão vendo que os arquitetos redesenharam a planta, refizeram cortes e seções construtivas, e através disso foi possível se reconstruir o processo tectônico. A gente vai entrar em detalhes sobre cada elemento desse. Pode passar. A casa Faz no Ovo, certo? Ela passou 5 anos sendo construída. 5 anos do projeto para a construção. Ela começou em 1946 e ficou pronta só em 1951. Nos livros, geralmente, botam 1950. A gente já conversou muito, eu com meus pesquisadores, que é muito perigoso a gente datar uma obra assim, ano tal, né? Porque a gente sabe que na arquitetura não funciona desse jeito. Um projeto, ele é iniciado, é negociado, é corrigido, vai mudando, certo? Até chegar à sua fase final de execução, né? E da obra pronta. Então, é importante também a gente ter atenção a isso. Essa obra, no caso, começou em 1946 e foi até 1951. Ela foi encomendada por uma doutora, Edith Faz no Ovo, uma senhora, certo? Que muito futurista, muito vanguardista, e que apoiava as ideias do Mies, né? E topou ter uma casa que virou uma espécie de laboratório, né? De cobaia, de como morar nessa nova modernidade norte-americana, certo? E eu estou frisando muito isso do norte-americano, porque a gente viu que as casas europeias do Mies, que a gente estudou, como a casa Tugendhat, né, em Praga, era completamente diferente. Tinha uma influência muito grande de Le Corbusier, das fases brancas de Le Corbusier. Mies rompe com aquela influência Le Corbusieriana, certo? E parte para um esquema laminar, pavilionar, tá certo? E trabalhando com um sistema construtivo misto, concreto e aço. Mas Mies, a gente sabe que ele era o homem do aço, e a gente vai estudar isso mais na frente nos outros slides. Nessa casa, ele pode passar, ele faz a casa implantada, certo? Em Chicago, tá? Perto do Rio Fox, tá? Essa casa fica nos arredores de Chicago, da cidade de Chicago. Mies projetou muito em Chicago. A gente viu o ITT, que a gente viu o Instituto de Tecnologia, a gente viu lá o Lake Shore, né? E também aqueles prédios que eu mostrei do Mies, também em Chicago. Mies teve muita obra importante em Chicago. Essa casa, no caso, ficava nos arredores, a uma distância da cidade, numa área, digamos assim, não era rural totalmente, mas era uma área mais reservada, certo? E o terreno enorme, muito grande. E o terreno
possuía uma vegetação, como vocês estão vendo, exuberante. E ele fica, porque a casa não existe, a casa fica muito próxima do rio, desse rio Foxe, e esse rio tem época que ele inunda, que ele tinha enchentes. Na época de neve, fica completamente coberto de neve, uma camada muito espessa de neve. Então, é uma região onde as intempéries interferem de uma forma muito violenta. Então, o Mies, ele tinha dois desafios. Primeiro, vencer essas intempéries, chuvas, inundações, neve, como também respeitar essa ambiência, essa vegetação, esse lugar, tá? Então, partindo disso, ele projeta uma casa com 206 metros quadrados, tá certo? No meio, inserida no meio de um bosque. Pode passar. E é importante a gente contextualizar a Casa Fase Novo, porque muitas vezes os alunos, as pessoas, veem assim uma foto dela, né, e pensam, será que essa casa é numa cidade? Essa casa é tão urbana, como é que ela é? Não, gente, a casa é inserida numa área completamente verde, como essa imagem que vocês estão vendo. E numa área que não tinha vizinhança, não tinha nada, era a casa, certo? Então, ele teve muita liberdade dessa cliente, da doutora Edith, certo? De desenvolver uma proposta. Ele tem completa liberdade para a sua criação. E ele usa essa liberdade de uma forma magistral, como a gente está vendo. E interfere no lugar de uma forma super silenciosa. Ele insere o volume, né, respeitando ao máximo a vegetação. E para isso, para resolver os condicionantes geográficos, que eu falei no início, ele vai elevar a casa do solo, fazendo uma casa palafita. Só que uma casa palafita moderna. Pode passar. A casa, Mies, como a gente sabe e tem estudado, ele é da escola neoplástica. Ele defende o neoplasticismo, o movimento de estilo, a ligação dele com a Bauhaus como diretor, como professor, ele traz isso, e a planta da casa, a solução do programa, do espaço da casa interno, eu já estou falando da dimensão espacial interna, ela é altamente neoplástica. Por que eu digo que é uma planta neoplástica? Porque trabalha com planos e com uma modulação, como vocês estão vendo, os pilares, sistemáticos. A modulação se repete, a modulação gera o projeto, tanto a planta baixa do espaço interno, quanto o do terraço, que antecede a casa e serve de transição entre o exterior e o interior. Essa planta modulada, ela vai ter uma relação direta com a volumetria, como a gente vai ver, e com toda a parte construtiva, né, tectônica da casa. Então, uma planta neoplástica, modulada, muito equilibrada, onde a estrutura e a arquitetura dialogam diretamente. A forma gera, a estrutura gera a forma, certo? Como a gente vai ver. Pode passar. O programa dessa casa era um programa atípico. O que é um programa atípico? É um programa que fugia à regra tradicional de ser uma casa com um hall, com 3 quartos, tantos banheiros, cozinha, aquela... Não. O programa da Casa Fase Novo, certo? Era um programa para uma pessoa só, tá? E era um programa muito específico, não era um programa genérico, não era um programa comercial, era um programa para um cliente.
E eu acho importante a gente frisar isso, porque a arquitetura, quando a gente está analisando qualquer obra, a gente tem que saber quem era o cliente, né? Por quê? Em cima desse cliente, da forma dele viver, da cultura dele, da cabeça dele, da mentalidade dele, o arquiteto é um intermediário entre o que o cliente quer e o que ele pode, qual é a linguagem do arquiteto. Então, Mies, sabendo que a doutora Edith queria uma casa de finais de semana, de passar feriados, fazer encontros, uma casa de lazer, né? Não é numa casa urbana, certo? Então, ele parte de um pavilhão laminar, uma lâmina retangular, trabalha os módulos, certo? Geradores do piso, igual que ele fez no pavilhão de Barcelona. O mesmo princípio projetual. Essa casa é a transformação do pavilhão de Barcelona numa tipologia residencial. O princípio é o mesmo, certo? Essa modulação construtiva rege o projeto arquitetônico. Mies, ele foi um arquiteto que eu acho isso fantástico, e eu aprendi muito com Mies, porque o Mies, ele partia dos materiais para projetar, e não o contrário que o povo faz. A maior parte dos nossos colegas projeta e depois vai botar os materiais. E aí o detalhamento fica fraco. Eu, como arquiteto, já errei muito. Antigamente, antes, quando eu não tinha feito ainda meu doutorado, não tinha ainda estudado Mies, Neutra, tudo isso, eu fiz muita besteira. Eu projetei muita coisa errada, assumo, certo? Mas, estudando Mies, hoje eu sei que antes de eu projetar, eu digo, que material eu vou usar? Qual o sistema construtivo? Qual o piso? Qual a esquadria? Porque meu projeto, ele vai ser consequência dessa materialidade, dessa construção, e vice-versa. E Mies fazia isso. Mies partia dos materiais construtivos para desenhar sua obra. Se vocês verem os esboços do Mies, ele desenhava cada tijolinho, cada bloco, para saber a medida exata da parede do vão. Ele achava esses eixos que vocês estão vendo, A, B, C, D, E, criando ritmo, que até hoje as pessoas fazem, ou vertical ou horizontal, tudo em cima dos materiais. Para o quê? Para ter tudo modulado e ter, sabe o quê? Sustentabilidade construtiva, racionalidade construtiva, racionalidade projetual, não desperdiçar material, não desperdiçar mão de obra, não ter corte errado de pedra, não ter porta sem ser alinhada, janela sem ser alinhada, tudo era pensado. Isso é fantástico. E a planta, então, ela vai ter uma plataforma de acesso, que é esse número 1, as pessoas subiam por essa escada frontal a esse platô. Quando chegavam nesse terraço, tinha uma outra escadinha que chegava à plataforma superior, que é tipo uma varanda que vocês vão ver, certo? E daí entrava na casa com os espaços todos integrados, né? Um vestíbulo, uma área social com sala. E aqui o que diferenciava esses espaços eram apenas os móveis. E isso virou uma tendência na modernidade e na contemporaneidade, né? Esse tipo de casa com espaços abertos, transparentes, permeáveis. Eu estou usando o termo transparência. Transparência é uma característica fundamental do espaço miesiano. Todos os espaços do Mies van der Rohe, certo? Procuram a transparência, o diálogo entre interior, exterior, exterior, interior e entre interior. Interior e interior. A sala com a outra sala, a sala com a varanda. E aí ele faz uma setorização, certo? Um zoneamento, que o zoneamento é outra característica moderna. O zoneamento
Tudo tem que ser zoneado em áreas específicas, e a Casa Moderna gerou a discussão dos conceitos de área social, de área íntima e de área de serviço e de área de apoio ou lazer. E que até hoje a gente leva isso também para o projeto arquitetônico residencial. São as zonas das casas. Então, o MIS separa nessa casa a área social, que é o número 1, 2, 3, 8, da área íntima, que é o 9, um quarto, que vocês vão ver que legal como ele resolveu, tá? Faz um bloco de área molhadas, com banheiro, cozinha e a parte de maquinário, certo? De uma forma que fica tudo concentrado num core, tá? Para otimizar as instalações. Esse projeto é realmente uma aula de arquitetura para quem quer projetar legal, para fazer bangalô, para fazer hotel, tudo, certo? A gente usa muito como estudo de caso. Vamos entrar em detalhes mais adiante. Pode passar. E aí, essa imagem, né, que eu coletei, que é um esquete, um desenho, tá, tridimensional, do layout da casa, tá? Com essa varanda, né? Essa segunda varanda, uma sala de jantar, uma área de escritório, tá? Um living, o quarto, que é separado apenas por um guarda-roupa divisor, muito bonito, vocês vão ver o desenho, tá? A parte do core, com a parte molhada, né, de cozinha e os banheiros, o lavabo e o banheiro da suíte, e esse no miolo é um poço de iluminação com acesso a máquinas, certo? Vejam que a estrutura está toda marcada e era toda perfilada, igual ao pavilhão do MIES, que tudo é modulado. Pode passar. Aí a gente vê uma maquete física dela, certo? Com um esquema. Eu acho muito legal e eu gosto de mostrar isso para vocês, porque eu acho que vocês podem apresentar os projetos de vocês nas disciplinas com esse tipo de representação, sabe? Eu acho que a representação gráfica enriquece muito um trabalho, e quanto mais você explica o projeto através de 3Ds, de maquetes, melhor ele é apreendido, tá? Então, vejam que nessa maquete, a modulação que rege tanto o platô inferior quanto o superior, a caixa com uma pele de invólucro modulada com panos de vidro, certo? E o arranjo do core, só isso aqui que é construído, né, no interior da casa. E os elementos são independentes, as paredes da estrutura, cada um tem sua autonomia própria, certo? Pode passar. Aí a gente está vendo um 3D, né, dessa casa, bem esquemático, bem didático, onde a gente tem a mesma solução estrutural do perfil em I, que sustenta o bloco maior, ele é truncado para suportar essa plataforma, usa o mesmo detalhe, só trunca, corta, certo? O detalhe da escada, que é um clássico essa escada. Alunos de doutorado estudam esse detalhe para criar um bloco e ficar fazendo hoje, na atualidade, porque ela visualmente só aparece as lâminas dos degraus, você quase não vê a estrutura dela, a gente vai ver um detalhe já já, e ele usa essa mesma escala, esse mesmo detalhe da escada, tanto aqui na parte inferior quanto na superior, repete o detalhe do perfil, porque vocês sabem que o detalhe, ele dizia que Deus está nos detalhes, então ele repete esse detalhe do pilar nessa estrutura maior, tá certo? E pronto, a casa é resolvida de uma forma bastante simples. Pode passar. Quando a gente vai analisar a dimensão tectônica da casa, eu gosto muito que vocês façam essa descomposição, decompor a casa.
tá certo? A gente pode chamar até, fazer uma certa desconstrução, né? Porque a gente sempre vê-la pronta, fechada. Mas quando a gente decompõe os seus elementos, e para entendê-la, é fantástico. Eu gosto muito dessa metodologia. E sempre que possível, a gente usa muito para o estudo dos nossos objetos arquitetônicos, no grupal. Sempre que a gente está fazendo alguma análise, a gente costuma fazer isso. Por quê? Porque aqui, minha gente, nessa primeira imagem, vocês vão ver a tectônica, que é a dimensão construtiva da obra, como diz Kenneth Frampton, ela é composta, sabe, de elementos. O primeiro elemento é a estrutura. E a estrutura se subdivide em subestrutura, que é a parte inferior, são as sapatas, a fundação, e a superestrutura, que é a parte de cima da fundação, a partir do piso para cima. Então, vocês têm o sistema, no caso, é um sistema em pórtico, com 2 pilares e uma viga, em steel frame. Mas as lajes, certo? Essas lajes de teto, de piso, são em concreto. Então, por isso, é um sistema estrutural misto, de aço com concreto. As peles, o que são peles? São os invólucros, são os fechamentos. As peles dessa casa, todas, são vidro. Estrutura de aço com panos de vidro. Poderiam ser venezianos, poderia ser cobogós, poderia ser alvenaria. Cada casa tem seu tipo de pele. Mas a gente projeta dessa forma, estrutura, peles. Quando a gente decompõe a pele, a gente vai ver nesses planos de vidro modulados, ok? Depois, vem a parte dos detalhes construtivos. O que são os detalhes? O detalhe, minha gente, pode ser um detalhe de projeto, detalhe de um espaço, detalhe de uma cozinha, detalhe de um banheiro, o detalhe espacial é uma coisa, e detalhe construtivo é outra. O detalhe construtivo, eu posso criar um detalhe de um banheiro e usar como bloco, e repetir esse meu banheiro sempre, isso é um detalhe. Mas eu posso criar um detalhe construtivo do encontro dos materiais, de pilares, de vigas, viga com pilar, escada com viga, escada com laje. São detalhes construtivos, de calha, de algeróis, são detalhes construtivos. Esses detalhes são fundamentais na tectônica. Eu disse, de Mies, aquela frase, né? Deus está nos detalhes. E tem um autor italiano, certo? Frascari, que ele tem textos sobre a importância dos detalhes. Tem vários que estudam detalhes. E tem um arquiteto italiano que eu gosto muito, que eu vou mostrar para vocês, Carlo Scarpa, antes da gente ver Brasil, tá? Que ele é excelente, tá? E ele também é conhecido por essa questão tectônica do detalhe. E Mies também. E o Kenneth Frampton, que é o maior estudioso de tectônica, mais conhecido, tem outros, mas ele é um dos principais. Ele fala dessa importância do detalhe na obra tanto de Mies quanto de Carlo Scarpa. Então, esse detalhe da casa faz novo, essa coisa, porque o Mies pensava, como é que eu vou fazer o encontro das vigas? Como é que eu vou fazer o encontro dos pilares com a viga? Então, ele detalhava isso várias vezes até chegar a um consenso, e daí estava resolvido o projeto. A cor. Mies não é de cor. Mies é clássico. Ele é altamente neutro. Ele não é como Le Corbusier, que usou a cor no interior. Porque Le Corbusier usava o branco fora, mas dentro usava a cor, porque ele era artista. O Mies não era artista. O Mies era da linha tecnológica. Ele era mais limpão, mais clássico. Ele gostava de aço e vidro, e branco. A cor que tinha era a cor da madeira.
ou uma cor de um granito preto, um granito bege, mas sempre assim. Ele sempre foi muito minimalista nesse sentido, certo? As texturas do Mies também não é um arquiteto de texturas, não é, certo? O Le Corbusier era. A Catedral de Rochin, de Le Corbusier, é todo um reboco bem grosseiro, como usa no Mediterrâneo, aquele reboco jogado. Le Corbusier gostava do brutalismo, do concreto. A gente viu na unidade de habitação em Marseille. Vocês lembram? Aquele pilar. Não, Mies não. Mies usava... O Mies gostava de perfeição, tecnicidade, tecnologia. Eu acho que ele foi um dos primeiros arquitetos high-techs da modernidade e antecipando a contemporaneidade. Eu vejo, por exemplo, que Jean Nouvel, que todos esses arquitetos contemporâneos, certo, beberam muito nessa questão do detalhe do Mies, certo? Norman Foster, eu acho altamente influenciado pelo Mies, aí é que a gente vai estudar em tal, porque o Mies, ele não era essa coisa do regional, como Herzog de Meuron, por exemplo, a da não, nada disso. Nada de regional. Ele era universal. Detalhe, limpeza, austeridade, classicismo. Era isso. A obra do Mies, quando a gente vê tectonicamente, ela parece que foi construída ontem, de tão contemporânea e atemporal que ela é, por essas características dele. Isso é importante que vocês façam esses paralelos, entende? Entre um arquiteto e outro. O que é que diferencia Le Corbusier de Mies? Isso que eu falei. Pode passar. E aí, ainda explorando a questão tectônica da obra da Casa Faz Novo, e assim, e mostrando para vocês como a gente analisa tectônica, porque eu quero que vocês procurem fazer isso no seminário que vocês vão fazer. Procurem imagens assim das casas que vocês vão estudar. Eu quero ver esse tipo de análise, certo? Como é que era o sistema construtivo dessas obras? Porque nós, arquitetos, temos que entender que a arquitetura é construção, como já dizia Lúcio Costa, certo? E como diz Hélio Pinhon, né? Arquitetura é construir, não é só, projeto é ferramenta, é desenho, mas como é que eu vou construir? Então eu tenho que entender essa construção, explicar essa construção através de desenhos. Os desenhos são nossas ferramentas, principalmente do arquiteto projetista, do arquiteto de projeto mesmo, né? A gente tem que dominar o desenho, entender a construção para desenhar de forma correta o projeto e ele poder ser bem construído. Senão ele vai ser cheio de patologias, não é? Cheio de problemas, cheio de doenças, tempo depois. E nós erramos ao projetar. A gente sabe disso. A gente já falou aqui diversas vezes que a maior parte dos erros projetuais é a falta de conhecimento construtivo da gente, que gera mais de 40% de erros patológicos, que a gente projeta errado, certo? A gente projeta laje sem permeabilização, a gente projeta janela sem caixilho, a gente projeta fachadas sem beirais, e isso traz problemas seríssimos. Bota parede para área que não é certa, de poente. Então, quer dizer, se a gente prestar atenção ao que os mestres faziam, né, ao que Mies fez nessa casa, que cada parte era completamente pensada, a gente evitaria muita coisa, né? Então, nesse desenho do esquema tectônico, onde a gente vê o tipo de laje, o tipo de viga, o tipo de pilar, as plaquetas pré-fabricadas. Gente, essa casa foi toda pré-fabricada. Ouviu, Ivanilson? Toda pré-fabricada. Os elementos, o ferro, as placas, tudo foi pré-fabricado. Já chegava, pá. Olha que coisa, né? E nós do Brasil estamos muito atrasados na pré-fabricação, quando a gente compara com outros países. E assim, estamos décadas atrasados,
porque a pré-fabricação no Brasil ainda é caro, quando é o contrário no exterior. E isso traz uma economia, essa pré-fabricação enorme, porque agiliza o tempo da obra, né? E isso não era realmente feito. Pode passar. Aqui, depois dessa explicação, a gente vai começar a visualizar imagens do projeto em cortes e em fachadas. Vejam que nessa maquete aparece aqui em cima, tá certo? A parte de reservatório de água e o poço de iluminação que jogava luz para aquele core hidrossanitário que a gente viu. Pode passar. Um outro ângulo, a gente rotacionando. Aqui vocês vão percebendo de uma forma concreta essa explicação da tectônica que eu falei há pouco. Nós vimos ela desconstruída, né, desmontada, e agora a gente está vendo a casa montada no seu esqueleto, na sua composição, com planos muito bem definidos. Essa caixa, da onde fica o espaço interno, é uma caixa, tipo um grande castilho, que flutua do solo, como uma forma de palafita, tá certo? O Evandro está perguntando aqui, a laje possui alguma instalação embutida? Possui. Como é que funciona a drenagem da cobertura? Pequenas inclinações, Evandro. Suaves inclinações que captam, certo, para o exterior e daí descem com drenagem. Essas coberturas bem limpas, bem minimalistas, certo, foram muito estudadas por Mies. Todas as obras dele possuem no máximo 25, 30 de altura de platibanda. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso, tá, não funcionou no Brasil. Não funcionou no Brasil. No meu doutorado, quando eu estudei, eu selecionei 60 obras, 15 de cada arquiteto moderno dos anos 50 do Recife. Sabe o que acontece, minha gente? Essa linguagem do teto plano no Brasil, nos países tropicais, que tem muita chuva e vento, não funciona. Por isso que no Brasil, o telhado asa de borboleta, tá certo? Aquele que a gente vai ver também em casas assim. Ele foi muito bem aceito. O teto asa de borboleta, o primeiro teto asa de borboleta, sabe por quem foi projetado? Por Le Corbusier, no Chile, na casa Exarruris, em 1929. Porque o Le Corbusier, que era um pesquisador, né, ele viu que esse teto plano, trabalhado pelos modernos europeus e norte-americanos lá, que estavam fazendo o estilo internacional, não funcionava aqui. Dava infiltração e, gente, naquela época não tinha manta, não tinha nada disso que tem hoje. Então, foram feitos muitos experimentos, certo? Só que Mies, ele tentava acertar, né, para obter essa elegância dessa cobertura. Pode passar. É por isso que essa casa passou 6 anos sendo construída, porque tentando acertar, porque ele era exigente com ele mesmo, ele queria alcançar aquilo, ele queria executar o que ele tinha pensado de elegância, certo? E aí a gente vê, né, a fachada, alçada é fachada em espanhol, este, né, que é a leste, pode passar, e aí a gente vê, perdão, Lucas, não passa não, volta aí só um pouquinho, a gente vê nessa fachada, quando solta, o primeiro platô eleva o segundo, olha as distâncias, tudo milimetricamente medido, tudo de forma neoclássica pensada, tudo aqui tem uma relação matemática, isso também, né, é influenciado pelo Le Corbusier, sem dúvida, pode passar. Do mesmo jeito, na fachada oeste, pode passar. E aqui nos cortes, né, quando a gente vê a viga
esse vigamento, esse telhado com essas pequenas inclinações que tinha a captação de água, né? Nessas beirinhas, certo? Soltando a casa aqui do solo. Isso aqui, essa casa solta no chão, muitos arquitetos brasileiros também tentaram fazer, sabe? De elevar a casa do solo. Por inundação, por melhoria climática, para valorizar o imóvel, em relação à vista, né? Porque traz uma série de benefícios. Essa casa palafita é muito bonita. Como eu disse, muitos arquitetos, inclusive da escola carioca, da escola paulista, da escola do Recife, fizeram isso. Agora, o problema cultural. No nosso país, as pessoas não têm o costume da limpeza, da conservação desses imóveis. Quando eleva uma casa e não se limpa adequadamente, a questão de problemas de bichos, ninhos de roedores, de cobras, de insetos. Você, ao elevar uma casa do solo, você tem que fazer toda uma questão de telamento dessa parte, né, para evitar o acesso de fenômenos biológicos, animais que traz sérios problemas ao imóvel, roedores, enfim, tá certo? Fábio está colocando aqui a questão de acessibilidade. Exatamente. Acessibilidade nas obras modernas não tinha essa discussão naquela época. A lei de acessibilidade no mundo, ela é do final do século XX. Ela é muito recente. E aqui no Brasil é mais ainda. Então, vocês podem notar que a maior parte das casas, mesmo algumas que têm rampas, que a gente vai estudar, mas a maior parte não tem isso, não, certo? De acessibilidade. O discurso de acessibilidade é contemporâneo. Pode passar. A parte nos cortes, quando você vai ver, certo? Você tem os detalhes da colocação do vidro, tem os detalhes da cobertura. Pode passar, que a gente vai ver mais detalhes. A parte da cobertura que o Evandro estava perguntando, certo? E, Evandro, tu podes até investigar mais sobre essa solução da coberta, né? Porque realmente em Mies é uma coisa que chama atenção. Muita gente tem investigado isso, porque, como eu disse, todas as obras dele, a cobertura o caimento, a inclinação é mínima. Então, é realmente um elemento de pesquisa na área de detalhamento de projeto, tá certo? É bem, realmente, complexo. Agora, eu acho que as pesquisas dele deu início a essas preocupações que a gente está vendo hoje, né, de teto-jardins, que usa seixo, que impermeabiliza, porque, minha gente, todas as obras modernas eram experimentalistas, eram iniciais, eram precursoras. Elas estavam tentando, elas estavam trazendo uma nova forma de cobrir. E a cobertura sempre foi e continua sendo um dos maiores problemas patológicos da arquitetura moderna. Eu estou lembrando aqui de dois casos muito recentes que a gente pesquisou. A Secult, que é do Renato Azevedo, aí em Campina Grande, e o Kaique, do Lelé, com os seus chefes. E assim, sempre eu estou lendo, fazendo artigo e tal, e eu vejo que até o Delfim Amorim, que foi professor aqui da Escola do Recife, e eu estou fazendo um artigo sobre a casa Miguel Vita, ele testou diversas formas de cobrir, umas 4, 5, e procurando acertar. E confesso que era difícil, porque projetar em climas diferentes, né, tropicais, quente e úmido, quente e seco, amplitude, insolação, é complicado. Cobertura é um dos problemas mais sérios da arquitetura. E a gente tem que ter muita atenção a detalhe delas. Né? Isso em projeto a gente bate muito. Pode passar.
Aqui são as vistas, né, dessas fachadas humanizadas, porque acaba que formalmente, plasticamente, a gente está analisando agora a forma, né, deixando a tectônica do lado, mas está diretamente ligada, porque forma estrutura e construção, mas vejam que é uma forma muito limpa, muito equilibrada, muito harmoniosa, muito elegante e muito silenciosa, certo? Ela é assim parte do mínimo para o projeto. É exatamente o pensamento de menos ser mais. E minha gente, como esta casa foi copiada. Tem um arquiteto que a gente vai estudar na pós-modernidade, chamado Philip Johnson, que fez a Casa de Vidro. A Casa de Vidro. E eu tenho um livro aqui chamado As Casas de Vidro, todas inspiradas na casa Faz no Ovo. Todas tentando chegar perto. Até hoje, se vocês pegarem a arquitetura paulista, por exemplo, Isaí Weinfeld, Márcio Gauguin, a São Paulo, aquela SBPR, né? O Ângelo Butti também eu vejo influência misiana, e indo lá para os modernos eu vejo Oswaldo Bratic, né? Todos têm muita influência da forma dessa casa. Agora, sem dúvida, a Casa de Vidro, de Philip Johnson, é uma tentativa de cópia dele, né, desse projeto. Só que chega longe da proporção do acerto que foi a Casa Faz no Ovo. Pode passar. Aí as seções construtivas mais detalhadas, com os níveis que vocês estão vendo. Olha o tamanho da viga do piso, do mesmo tamanho da viga da cobertura, né? Essas relações matemáticas de alturas, de soltar do chão com o pé direito, certo? E a modulação toda ritmada. O saque de forma simétrica, né? Nas bordas, como vocês podem ver na elevação norte. Tudo muito pensado, tudo não é, nada é aleatório. Pode passar. E aqui o deleite, porque, gente, tem o Hélio Pignon, que tem um site que eu aconselho a vocês entrarem, certo? Ele foi meu professor do doutorado. E ele é misiano total. Ele já é um senhor de uns 80 anos, e ele sempre estudou, escreveu muitos livros, fez projetos, e ele é, assim, adepto do Mies van der Rohe. E o Hélio sempre fala uma coisa, de prazer visual. Prazer visual, certo? Eu acho que a Casa Faz no Ovo, ela nos proporciona um prazer visual. Esse prazer visual que a gente tem a olhar uma obra dessa, que eu tenho certeza que qualquer aluno aqui, qualquer aluna, olhando uma foto dessa, faz uau, que casa! Que casa equilibrada, que casa limpa, né? Que respeito à natureza, que diálogo com o lugar, né? Vejam que esse equilíbrio visual e essa sensação de olhar e nos fazer bem, tá certo? É gerado pela qualidade das soluções formais, tectônicas, espaciais, dessas dimensões que a gente falou, certo? A materialidade que eu falei, que é clássica, né? Dos pilares, que ele adota a cor branca, de uma forma precursora. Gente, essa casa é 1946 a 1951. Entende? É muito tempo atrás. São o quê? 40 para 50, com 70 anos atrás. E olha essa casa como ela é contemporânea. Ela é atemporal, neutra, clássica. A madeira, essa madeira mais amarelada, é a única cor que tem. O resto, os vidros, eles proporcionam a permeabilidade do lugar, do verde. Ela é criticada? É. Sabe por quê? Porque dizem que é uma casa vitrine.
quer uma casa que não tem privacidade, quer uma casa luminária, quer uma casa que as pessoas estão ali e todo mundo pode ver. Mas ela tem painéis, ela tem cortinas, certo? Que correm e que fecham esses panos de vidro. Tem exageros de panos de vidro? Tem. Mas eu acho que o Mies, ele tinha essa liberdade de projetar e de fazer essa experiência. Se a gente fosse fazer uma casa dessa hoje, faria do mesmo jeito? Não. E principalmente aqui no Brasil. A gente teria que fazer uma série de interpretações, né, para usar alguns elementos que poderiam nos influenciar, como a planta livre, como a estrutura independente, mas as peles e a cobertura teriam que ser revistas totalmente, certo? Pode passar. E aí, vocês vão ver a casa em vários momentos, né? Nesse momento, ela está no outono. Vocês viram ela há pouco? Tava no verão, ela toda verdinha, porque o verão fica tudo verde lá, certo? E primavera. No inverno fica tudo seco, neve, branco e neve. No outono as folhas caem, fica assim. Então, ela agora, essa relação dela com o lugar, eu acho fantástico. É porque é como se o lugar estivesse dentro da casa. E ela, né? E a casa tem uma simbiose entre a arquitetura e o lugar. Pode passar. E esse detalhe, minha gente, esse detalhe. É a solução da escada. Eu me lembro que no doutorado, com vários alunos, colegas meus, já arquitetos de vários anos, a gente ficava estudando cada detalhe dos mestres. Inclusive, eu tenho uma coletânea só de detalhes de arquitetos modernos, que a gente gerou esse material para as disciplinas do Hélio Pinhon. Eu tenho ele como livro, certo? E esse detalhe da escada da Casa Faz Novo é fantástico. Ela tem uma peça metálica, que é essa viga, certo? Que fica no meio, e ela vem com esse Tzinho, que é uma bandeja em chapa chata, que recebe sobre ele a placa de mármore, né? Porque é um mármore travertino ou mármore Carrara, que sempre Mies usava, que é aquele mármore bege, que ele usou no pavilhão também, certo? Então, quando você vê a escada, você não percebe nada disso aqui, porque isso está bem sutil nessa escada. Ela parece que está toda em balanço, mas o detalhe dela é assim, certo? Quem quiser depois fazer esse detalhe para a contemporaneidade e procurar o perfil adequado, usar a cantoneira, a chapa, parede grossa, né? E ver como parafusar ou colar. Hoje nós temos colas para colar o granito, massa plástica, a esse material, porque hoje a indústria da construção civil evoluiu muito. Mas 70 anos atrás, não tinha nada dessas supercolas, não tinha nada dessas chapas já oxidadas, não tinha nada disso, minha gente. Era tudo experimentando, certo? Então, quando a gente olha um desenho desse, como a gente pode extrair dele influência? Pode passar. E aqui vocês estão vendo, né, que ele joga uma viga numa extremidade, outra na outra, e sobre a cabeça dessa viga, aquele Tzinho que corre uma chapa que suporta essas peças inteiriças de mármore, tá certo? Para deixar a escada com essa leveza. Como é que a gente poderia fazer uma escada dessa hoje? Poderia ser uma rampa, para ter acessibilidade. A rampa, só que a gente tem sempre um dilema. As normas. A lei de acessibilidade pede 6, não sei quantos por cento de inclinação. Essas normas, muitas vezes, elas prejudicam a forma. O tipo de corrimão que hoje a lei de acessibilidade exige, polui. É muito difícil, cada vez está ficando mais difícil projetar. Porque cada vez nós temos mais normativas para seguir.
Hoje a gente tem a norma, tudo bem, tá certo, porque o portador de necessidades especiais precisa usar, né? Hoje o arquiteto não tem tanta liberdade, não tem. Porque hoje, primeiro, a gente tem que pegar tudo sobre as normas construtivas, código de obra, dimensionamento, lei de incêndio, de acessibilidade, todas as leis, e poder projetar. Infelizmente, está assim. Infelizmente ou felizmente. Mas determinadas coisas que a gente via naquela época, hoje não poderiam ser aprovadas, né? Só uma reflexão para a gente trazer para a contemporaneidade. Pode passar. Agora é momento de deleite visual. Agora é só para fazer assim, uau! Porque, minha gente, quando eu vejo essas imagens da casa, eu não paro de vontade de querer ficar olhando. Eu não sei se passa com vocês, mas às vezes a gente passa em lugares que tem uma arquitetura tão feia, tão poluída, tão cheia de informação, que eu faço, não, eu não quero nem olhar isso, porque senão minha mente vai poluir. Mas olhar uma casa dessa, ela nos inspira. E como ela traz reflexões. Como a gente pode descobrir coisas através dessa obra? É uma obra moderna, mas aberta, como diria Humberto Eco. Ela é aberta porque ela te permite 1000 leituras, 1000 interpretações. Aqui eu posso observar as cadeiras sutis, porque todo o desenho do Mies era altamente cuidadoso. Ele não botava um móvel que não tivesse relação com a casa. A iluminação, você não vê elemento poluidor, porque a gente vê algumas casas modernas que de repente tem um lampião na casa. Isso não acontece no Mies. As cadeiras, os móveis, sem falar da estrutura que a gente já viu. E olha o piso. Isso era no dia de chuva. Olha o piso molhado, dando esse brilho, né, no mármore. Pode passar. Olha esse detalhe. Eu acho belíssima essa foto. Eu acho a foto assim, dos planos. Porque a arquitetura moderna é jogo de planos, é detalhe. Essa foto, ela me diz muito. A sustentação do pilar em perfil, a bordinha do mármore sacando 2 centímetros do arremate da estrutura, a paginação perfeita das placas de mármore, a escada que a gente viu, a elegância da palafita. E olha o que eles jogaram embaixo da palafita, tipo uma britinha, para ficar limpo, né? Para ter asepsia, né? Tudo é muito pensado. E eu acho linda a relação com o lugar. E é por isso que eu também friso mais uma crítica errônea que fizeram à modernidade, que sempre eu estou falando para vocês. Dizer que a arquitetura moderna não se preocupava com o lugar. Vocês estão vendo que isso não é verdade. Né? Porque o diálogo que essa casa mantém com a paisagem, meu Deus, é incrível. Pode passar. Olha o quarto. Né? O quarto super limpo. Se bem que, fazendo uma crítica, é um quarto que ele tem uma pegada meio office, meio escritório. Né? Por quê? Porque é um quarto muito neutro, né? Muito sóbrio, muito clássico, muito rígido. Não é aquele quarto que você tem uma mesa de cabeceira, que você tem imagens, álbuns de foto. Não. É um quarto, assim, altamente silencioso, certo? E os móveis todos embutidos com portas de correr, a cama seguindo o desenho das cadeiras, né, que ele começou a fazer com a Barcelona. Essa já é uma cadeira mais evoluída, mais grossa, mais larga, certo? Mas ele gostava muito de fazer esse capitonê na almofada e com a cama, tá? E com a amarração dela no estrado, né? Essa chaise longue aqui, a bancada de apoio, tudo muito minimalista. Eu acho o quarto uma crítica, né? Assim,
impessoal, demais. Parece que não é usado. Eu fico imaginando assim, cadê os travesseiros? Porque, na verdade, a gente sabe que uma casa, ela tem isso, né? E falta isso, de certa forma. Pode passar. Aqui a parte que você vê desde a sala, né, a divisória do quarto, certo? De um lado, de lá. Aliás, perdão, essa é a divisória do bloco do core, que do lado esquerdo tem a circulação da cozinha, e do lado de lá, do lado direito, vai para o quarto, tá certo? Aí são esse armário, fazendo esse fechamento divisório, e dentro, internamente dele, está o lavabo e o outro banheiro, que a gente viu. As cadeiras, outra linha de cadeira dele, que ele desenhou, certo? Lembram muito as cadeiras do Breuer, que a gente viu, e vai voltar a ver também Breuer. Tá? E sabe o que eu estou vendo? Que a gente vai ter que adiar o seminário de vocês para outra semana, porque tem outros arquitetos que eu estou lembrando aqui. Pode passar. Olha, uma visão geral desse espaço, né? Do espaço pronto, tá? Vejam como ele resolveu, né? Com madeira, aquele core, tá? Ele faz todo neutro, tá certo? Só marcando como parte construtiva, o resto tudo transparente e integrado. Aqui é a parte do escritório que a gente viu, que fica do lado da sala de jantar. Agora é muito bonita essa relação, né? Essa permeabilidade, essa transparência do espaço interno com o externo. Daqui desse ângulo, vocês estão vendo lá, do lado esquerdo, aquelas árvores, o gramado. Isso é muito legal, sabe? É muito legal isso no espaço. Pode passar. E aqui, ela, numa época de estação do ano completamente distinta, que é durante o inverno, certo? Que é na época de neve. Então, vocês viram ela no verão, na primavera, no outono e no inverno. Por que, que ela é elevada? Né? Essa relação com o lugar, com o Rio Fox, com essas intempéries, as camadas de neve pesada que caem, para proteger a casa disso, certo? Quer dizer, é realmente uma obra de arte, né? É uma obra maravilhosa, que a gente tem muito o que aprender com ela. Tem que ver, e a gente não pode ser assim, tão apaixonado de ficar cego, ai, como ela é linda, ela é fantástica, ela é linda, mas ela tem os defeitos dela. E assim, e a gente tem que filtrar, né, para ter uma influência dela na contemporaneidade. E principalmente na nossa realidade tropical. Eu sempre digo para os meus alunos, eu acho que esse é o último slide, não é, Lucas? Vê, eu acho que é. É. Ah, tem outras fotos dela na neve. É a última, né, Lucas? Eu acho que sim. Olha, então, minha gente, deixa eu ver aqui as perguntas e as colocações que estão dizendo aqui. O Wilson diz, linda demais. Verdade, Wilson, é linda. Emanuele, um quadro a cada estação. Verdade. E ela vai se transformando, né, com a paisagem.